Olá para você! Antes do vídeo começar, eu quero fazer um pequeno exercício. Vamos pensar por um momento uma comida muito gostosa, mas muito gostosa. Pode ser uma comida, pode ser uma sobremesa, enfim, uma coisa muito gostosa, né? Eu, por exemplo, não sou muito de doce, mas uma coisa que eu gosto muito é bolo de coco. Tem um bolo de coco no Itaim, gente, que é maravilhoso. A gente come aquele sabor tão gostoso que, se deixar, como o bolo inteiro. Uma outra coisa para mim que é maravilhosa, panetone. Se eu ganhar um panetone, eu não divido com ninguém. Mas, gente, pensa você aí. Qual é o prazer que você tem quando você come uma comida? Sabe o que isso quer dizer? Esse é o prazer da língua difamadora. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá para você, eu sou a Jaque, esse é um canal de leitura diária da Bíblia e estamos lendo o livro de Provérbios. Hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre a língua difamadora. O livro de Provérbios, ele fala muitas coisas do cotidiano, fala bastante sobre a língua, é um tema recorrente, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais nesse ponto sobre a língua, mais sobre a língua difamadora. E eu convido você a ficar até o final do vídeo para você acompanhar a leitura comigo, termos insights juntos, né? Termos ideias, reflexões juntos e compartilha com alguém que de repente está precisando aprender um pouco mais da palavra de Deus, talvez sobre esse tema, mas talvez não necessariamente sobre esse tema, mas sobre crescimento na fé cristã. Você pode, se você quiser se inscrever no canal, ativa aí o sininho para você não perder os avisos dos próximos vídeos, porque os temas estão incríveis, a palavra de Deus é incrível e a gente ainda tem muita coisa na Bíblia para a gente aprender junto. Mas antes da palavra, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele fale com a gente nesse tema bastante sério, bastante importante e que o Senhor abra o nosso entendimento e nos ajude a sermos praticantes da Sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu graças te dou por mais um dia. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e mais uma oportunidade o Senhor nos dá de aprendermos juntos. Senhor, eu sei que todo entendimento vem de Ti, toda sabedoria vem do alto. E eu peço ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos extrair nesse dia lições assim muito preciosas, para que possamos praticar na nossa vida. Que a Sua palavra nos transforme completamente de dentro para fora, que possamos ser pessoas melhores, cidadãos melhores e que possamos, Senhor, abençoar a vida de outras pessoas, levar o Teu ensino a outras pessoas e que possamos, sobretudo, trazer glória ao nome do Senhor. Ó Deus, nos ajude na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus. Também aproveito e peço, visite essa pessoa que está assistindo esse vídeo, a casa dela, venha trazer direção, sabedoria e entendimento ao que ela precisa também na porção que o Senhor separou para nós hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra de Deus hoje, gente, nós vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 26. E você que está chegando agora, eu lembro que aqui no canal nós já temos outras leituras. Você pode dar uma vasculhada aí pelas playlists, você pode montar o seu próprio plano, mas o meu convite é que você esteja aqui comigo todo dia. Seja firme, seja forte, seja constante na sua leitura, porque a transformação na vida da gente, ela vem pela palavra de Deus. Isso às vezes é um tempo, é um processo, e eu quero sempre te lembrar de que eu vou estar aqui para te ajudar. Também sou uma aprendiz da palavra como você, eu não sei tudo, e o Senhor é quem vai ensinar pra gente todas as coisas, tá bom? Então a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 26, está escrito assim: como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim também a honra não condiz com o tolo. Como o pássaro que foge e como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao insensato de acordo com a sua insensatez, para que não sejas semelhante a ele.
Responde ao insensato conforme merece a sua insensatez, para que ele não seja sábio aos próprios olhos. Quem manda mensagens pelas mãos do tolo é como quem corta os pés e bebe veneno. Como as pernas do coxo pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como quem coloca pedra na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como flecheiro que fere a todos, assim é quem contrata o tolo ou o bêbado que vem passando. Como o cão que retorna ao vômito, assim é o tolo que insiste na insensatez. Vês um homem que é sábio aos seus próprios olhos, há mais esperança para o tolo do que para ele. O preguiçoso diz: há um leão no caminho, há um leão nas ruas. Como a porta gira sobre dobradiças, assim o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso leva a mão ao prato e nem ao menos quer levá-la à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se intromete em questão alheia é como quem pega um cão pelas orelhas. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o próximo e diz: fiz isso de brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e sem difamador o conflito cessa. Como o carvão para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem briguento para provocar discórdias. As palavras do difamador são como a comida saborosa que desce direto ao estômago. Como o vaso de barro coberto por escória de prata, assim são os lábios afáveis com o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com os lábios, mas no seu interior acumula o engano. Quando alguém te falar com voz mansa, desconfia, pois no seu coração há 7 pecados detestáveis. Ainda que o seu ódio seja encoberto pela dissimulação, a sua maldade será revelada diante de todos. Quem abre uma cova cairá dentro dela, e a pedra se voltará contra aquele que a rolar. A língua falsa odeia quem ela fere, e as palavras orgulhosas causam a ruína. Provérbios 26, ele é bem interessante quando a gente começa a perceber como ele foi escrito, né? Aqui Salomão está fazendo várias comparações. Observe que ao longo do texto ele está sempre comparando alguma coisa com outra, né? Como isso é igual àquilo, como isso é igual àquilo. Ele faz bastante comparação. Aqui também a gente encontra o texto da preguiça, né? Eu fiz o vídeo da preguiça esses dias. E aqui, gente, pelo menos à medida que eu fui lendo aqui, o versículo 25 me chamou a atenção também, quando ele fala, né? Quando alguém te falar com a voz mansa, desconfia, né? Aí você pode me perguntar: nossa, mas todo mundo que fala mansa eu vou desconfiar? É onde a gente precisa ter o discernimento, né? Mas hoje o vídeo não é sobre isso, a gente pode fazer um vídeo sobre. O que eu quero falar sobre isso, gente, é sobre o versículo 20, que fala sobre a língua difamadora. Observa o que o texto diz, mas antes vamos já para o 22. Olha o que o texto diz: as palavras do difamador são como a comida saborosa que vai direto para o estômago. Lembra o exercício do começo do vídeo? Qual é a sua comida favorita? Aquela sua comida deliciosa, no meu caso, panetone. Aquele prazer que a gente tem é o prazer que tem a língua difamadora, né? É importante a gente associar isso, porque assim, às vezes assim, você não é difamador, tomara que você não seja, graças a Deus. Mas a gente precisa entender como funciona uma língua difamadora e por que ela faz o que faz. Porque ela tem prazer em transmitir aquilo, ela tem prazer em falar o que ela fala. E olha o que a Bíblia também diz um pouco antes no versículo 20. Sem a lenha, o fogo se apaga, né? Então o fogo ele precisa de alguma coisa para funcionar. Ele precisa de matéria, no caso a lenha. E da mesma forma a Bíblia está comparando a lenha, né, o fogo e a lenha em relação à língua difamadora. Sem o difamador o conflito cessa. Isso pode fazer a gente pensar que onde tem conflito, muito provavelmente tem um difamador no meio da história.
Vamos começar a reparar assim a vida da gente, quem está ao nosso redor, as coisas que acontecem, se tem muito conflito acontecendo, sabe, muito embrolho, sabe, acontecendo assim ao nosso redor, nos ambientes que nós estamos. Vamos começar a reparar se de repente não tem uma língua difamadora ali no meio, porque é o que a Bíblia está dizendo. Quando não tem o difamador na história, o conflito, ó, ele cessa, existe a paz. Né? Então assim, se não está havendo paz, está havendo muito conflito, a gente precisa buscar em Deus o entendimento, o discernimento para saber se ali no meio não existe uma língua difamadora. E se a gente voltar ainda um pouquinho, gente, no livro de Provérbios, inclusive eu li esse capítulo uns dias atrás, que é Provérbios 16, versículo 28, olha o que a Bíblia diz: o perverso espalha contendas e o difamador separa amigos íntimos. Ou seja, ele trabalha tanto que ele consegue separar as pessoas mais inseparáveis. É o que eu disse, o prazer que ele tem em contar uma mentira, contar uma história falsa para separar pessoas. E aí, quando a gente para pensar no nome, um difamador, uma pessoa difamadora, uma língua difamadora, né? A gente pensa assim, mas o que é de fato uma pessoa que difama, né? Às vezes a gente tem uma noção, mas não tem assim um real entendimento, né, do que é. E aí eu peguei no dicionário, eu fiz questão de trazer isso do dicionário, que diz assim, que o difamador é alguém que espalha informações falsas ou calúnias com o objetivo de prejudicar a reputação de alguém. O difamador trabalha para que o outro seja desacreditado, descredibilizado. Quando a gente está, às vezes, conversando numa roda, e se chega alguém e fala de um colega, de uma pessoa para você, dependendo de como essa informação está chegando, eu já falei isso algumas vezes aqui no vídeo, até em outros contextos sobre a língua, mas quando a gente pega o tema especificamente do difamador, o que acontece? Quando a informação de alguém chega pra gente, dependendo de como está vindo, a gente começa a ter na nossa imaginação que aquela pessoa é uma pessoa de caráter falho, né? A gente começa a pensar assim, poxa, mas a pessoa fez isso mesmo. Nossa, não achava que ela seria capaz de fazer isso. Eu esperava tão diferente, né, dela. Para mim ela parecia tão correta, tão íntegra. E o que você está me trazendo está me fazendo duvidar realmente de quem ela é. Jamais teria pensado dessa forma, né? Quando chega a informação de alguém assim, com esse intuito que faz com que a gente comece a desacreditar aquela pessoa, quem ela é, descredibilizar o que ela faz, a gente está aceitando o que um difamador está trazendo pra gente. Aí você pode falar assim, mas é a verdade, mas a pessoa ela é assim. A questão, gente, não é somente o que a gente ouve, mas o que a gente faz com aquilo que a gente ouve. Muitas vezes nós somos contaminados com as coisas que as pessoas trazem pra gente, porque a gente não tem o discernimento, a gente não vai ouvir o outro lado, não vai investigar a outra história, para que nós mesmos tenhamos ali a nossa consciência imparcial para saber, realmente faz sentido? Não faz sentido, essa pessoa está trazendo para mim uma informação aumentada, não tem sentido o que ela está falando. Porque eu ouvi o outro lado e eu sei que a história não é exatamente assim como estão me contando. Então, assim, o difamador, ele tem esse prazer de falar do outro, né? Porque ele quer destruir a reputação do outro. O que acontece, gente? Alguém que tem uma reputação destruída. Isso a gente pode ver na vida de famosos, a gente pode ver no YouTube. Às vezes as pessoas, assim, quando elas são as vítimas, elas foram prejudicadas pela calúnia, né, pela difamação, muitas vezes é uma vida inteira para tentar se levantar. A pessoa que lançou a difamação pode estar vivendo tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Só que aquele que sofreu a difamação é como se a pessoa tivesse que lutar 2 vezes mais para reconstruir uma história, reconstruir uma vida de uma informação mentirosa, uma informação que é falsa. E simplesmente alguém foi lá e contou inverdades ou meias verdades, que para mim é a mesma coisa que mentira,
né? Então, assim, a Bíblia, ela condena a língua difamadora. A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala e também com as coisas que a gente ouve, para que a gente não seja mensageiro de transmissão, né? Para que a gente não transmita e vira aí uma corrente de fofoca para destruir ainda mais a reputação de alguém que você não sabe se a pessoa ela é inocente, você está contribuindo para destruí-la ainda mais. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu falei, acho que essa semana, né, sobre esse texto, livro de 1 Coríntios, sobre as pessoas com quem você não deve andar, você não tem que fazer parte da sua vida, né? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, né? Aqui Paulo falando, mas agora vos escrevo que não vos associeis, não se associe, sabe? Não ande junto com aquele que, dizendo-se irmão, aí aqui no contexto de igreja, de cristianismo, ok? For imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador ou difamador, bêbado, ladrão, com esse homem não deveis nem sequer comer. E aí eu vou falar para você assim, existe difamador empresário e existe difamador pastor. Ai, mas é cristão, pode, a pessoa é difamadora? A Bíblia tá falando aqui, né? A Bíblia tá falando aqui, com essas pessoas, né, com esse irmão, você não deve se associar. Porque, gente, o difamador, ele não tem sexo, ele não tem raça, né? Ele não tem geografia, ele não tem classe social. Ele não tem a presença de Deus. O que isso quer dizer? Vem comigo no Salmos 15. A palavra de Deus falando assim pra gente, olha só. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem poderá morar no teu santo monte? Presença de Deus, quem poderá estar ali no lugar santo, né? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua e nem faz mal ao próximo, nem calunia o seu amigo. Ou seja, essas pessoas são as pessoas que habitarão com Deus, habitarão ali na presença de Deus. E aí isso responde quando a gente vê muitas vezes pessoas, né, que a gente às vezes pensa, puxa, é cristão, né, e tudo mais assim, e a gente se escandaliza, né? Mas, gente, a pessoa ela pode estar indo na igreja, ela pode ter o título, assim, de mestre, né? De evangelista, de apóstolo, de pastor e mestre, e ela ser uma pessoa que tem a língua difamadora. Ela pode ter o título, mas não tem ali a presença de Deus. Isso, para mim, é o mais triste de tudo, né? E, assim, ao ler a palavra, e quando eu comecei a pensar, né, sobre as consequências disso, quando a gente contribui para destruir a vida de alguém nesse ponto, a gente começa a entender por que a Bíblia ela condena realmente esse comportamento. É um comportamento tão condenável a ponto de você não habitar na presença de Deus não tá ali com você. A pessoa pode até achar que Deus tá com ela, mas não tá, gente. Ela tá vivendo em outro planeta, outra dimensão, achando que Deus tá e na verdade não tá. A presença de Deus já saiu da vida dela, há muito tempo, por causa da língua difamadora. A língua difamadora, ela faz com que você duvide da integridade do outro, sem você conhecer, sem você ter certeza de quem a pessoa ela é. É mais ou menos assim, fulano, vem aqui, você conhece mesmo a história daquela pessoa? Deixa eu te contar uma coisinha. Você sabia que aquela pessoa fez isso? Às vezes a pessoa até fez, mas aí o difamador ele também aumenta, né? Porque, como eu disse, ele tem o prazer de contar aquela história para destruir a reputação daquele outro. E que Deus, gente, assim, tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos mensageiros de Satanás, para usarmos a nossa língua como uma língua difamadora para destruir vidas. É muito triste quando isso acontece. Outro dia também, no vídeo que eu falei tem um vídeo que eu acho que eu falei da fofoca.
eu mencionei um filme, e esse filme ele também serve para essa situação, né, da língua difamadora, que é o filme A Dúvida. Eu gosto muito de filmes, então sempre eu vou estar lembrando de alguma coisa aqui, vou trazer para vocês. É um filme com a Meryl Streep e fala exatamente sobre isso, o que a língua difamadora ela faz na vida da outra pessoa, como prejudica a vida do outro, né? E assim, prejudica a um ponto que a pessoa às vezes não consegue nem se levantar, se reconstruir. Eu sinceramente, gente, eu peço muito a Deus que Deus guarde a nossa vida dessas coisas que acontecem, para que a gente exista nesse mundo para fazer uma diferença positiva na vida das pessoas, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de assistir o YouTube, eu gosto de ver às vezes o que está acontecendo lá, né? Enfim, as trends, né? Eu gosto de saber o que anda acontecendo e assim, eu fico muito triste quando eu vejo assim, parece que o YouTube tá virando um pouco não, acho que já virou um pouco assim a rede aberta, né? É só tragédia, é só um falando mal do outro, é a igreja falando mal de igreja, irmão falando mal de irmão, espalhando várias coisas. E eu acho assim, lamentável mesmo, né? Infelizmente a gente não tem como controlar tudo, a gente não tem como evitar, né? Os escândalos, né? Como a própria Bíblia ela já previa, mas eu acho que assim, que é possível a gente ainda fazer alguma diferença, eu acredito nisso. Podemos ser os remanescentes, né? Podemos ainda fazer alguma diferença sendo instrumentos de vida, de reconstrução, né, na vida de pessoas e não de destruição, né? É muito triste quando a gente ouve as coisas que falam pra gente, a gente não vai investigar, né? A gente simplesmente acata, simplesmente aceita como uma verdade absoluta, e daqui a pouco você tá olhando torto para outra pessoa, ela não sabe nem porquê, ela não fez nada para você, mas porque te contaram uma historinha você acreditou. Essa historinha que contaram para você se chama difamação. Então a gente precisa realmente, sabe, ter ali um discernimento em Deus, no Espírito, para que quando esse tipo de historinha chegar pra gente, a gente possa rejeitar ali mesmo. A gente possa aceitar e já falar, não quero saber, não me interessa, sabe, não quero saber. E não participe disso, não se deixe contaminar com aquilo que falam pra você. Aprenda a pensar por si, sabe? Tá chegando alguma coisa e você não sabe dizer não pra pessoa não parar de falar, vai investigar, vai ver se é verdade, vai direto na fonte, né? Melhor coisa, vai direto na fonte, esclarece, sabe? E tem ali o seu juízo, né? Seu juízo mental mais moderado, equilibrado possível, mas não aceita tudo que falam pra você. Não é justo nem com você, não é justo com o outro. E assim, não é justo assim nem com Deus, né, gente? Se a gente tá aqui, se você tá me assistindo, chegou até aqui no vídeo e tem vontade, né, de conhecer mais a Deus, tem desejo pela sua palavra, a gente precisa trabalhar em nós para que possamos ser pessoas assim que sejam íntegras, né, e que Deus tenha prazer em nós e não desgosto, porque nos tornamos difamadores, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se o que eu falo todo santo dia aqui. Leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.